Bom, mas então, Mariana, você falou sobre o problema, você falou sobre a questão genética, o controle no plantel, mas e para tratar? E os animais que têm o problema, mesmo que de forma mais leve? Primeira coisa que você tem que entender: o animal atópico, ele vai ser atópico para o resto da vida. Não existe cura, apenas controle dos problemas, tá? Então, a dermatite atópica, você tem que tratar um animal como um todo. Não adianta eu querer tratar aquela ferida de pele só. Você tem que entender o problema e tratar o organismo todo do animal. Primeira coisa, antibióticos e antifúngicos vão tratar problemas secundários à atopia. Lembra que eu falei que a atopia é um pacotinho? Que vem fungo, vem bactéria junto? Então tá, antibiótico, antifúngico que seu amigo indicou, ele não vai curar a atopia ou tratar a atopia do seu animal. Ele vai só tratar alguns sintomas secundários à atopia. Ah, mas para coceira me falaram que o corticoide é maravilhoso. Você sabe os efeitos colaterais do corticoide? Eu vou ser bem sincera, os alunos do meu grupo, eles sabem a história que eu contei de uma cachorrinha, cliente minha da clínica, que eu perdi por causa do uso inadequado de corticoide dos tratamentos feitos anteriormente dela chegar na minha clínica. Ela desenvolveu um problema hepático, ela não durou 6 meses. Corticoide mata, não pode ser usado da forma como é usado, tá? Então, a primeira coisa, entender o que é atopia. É um defeito genético. O que essa alteração genética faz? A pele, né, é uma barreira. Ela é o primeiro sistema de proteção do organismo, tá? E essa barreira é como se fosse um muro de tijolos. E aí ela serve para proteção, entrada e saída de líquido, entrada e saída de bactéria, entrada e saída de fungo. Ela protege o organismo de tudo. Ela impede a entrada de qualquer patógeno, de qualquer problema e a saída do que está lá dentro que não pode sair, tá? E ela faz isso através dessa barreira cutânea. E é isso que é o defeito genético do atópico não faz. O atópico ele tem uma alteração genética onde a pele dele não consegue produzir essa barreira cutânea, não consegue produzir o que a pele precisa para proteger isso aí, o que vai entrar, o que vai sair, tá? Então, essa barreira cutânea é o defeito genético, é o que é passado de pai para filho, principalmente, tá? Além da questão da maior predisposição a alergias, vamos dizer assim, tá? Mas a grande questão é que quando a gente não tem essa barreira na pele, uma poeirinha que encostar na pele e não ia penetrar ali naquelas células, vai penetrar, porque a pele não tem o cimento que liga as células. Mostrando a imagem vai ficar bem mais fácil. Olha só. Então, a camada de pele, né? A gente tem o extrato córneo, que são essas células mortas de descamação, né? E aí a gente tem as células vivas, que são essas células com um núcleozinho, tá? Entre essas células, a gente tem um cimento que liga essas células, que é colágeno, fibroblasto, lipídio, são várias substâncias que vão ligar uma célula na outra. Então, quando essas células estão bem ligadinhas, tá cheio dessa substância importante ali, o alérgeno, por exemplo, entra aqui, não penetra no meio das células. Se ele não penetra no meio da célula, não desencadeia alergia. A bactéria chega aqui, não penetra, então não causa a piodermite. O fungo, a mesma coisa. Por isso que o atópico é uma predisposição a outros problemas de pele. É esse defeito nessa barreira, nessa produção dessa barreira epidérmica, que é o grande X da questão. Tá? Além disso, ele tem essas alterações no sistema imune, onde fazem eles liberarem substâncias como histamina, citocinas, que provocam essa coceira e essas alterações, essas super reações alérgicas que eles têm. Tá? Então, é um combinho, né? São duas questões. A pele, que não tem a proteção que deveria ter, e essa tendência a ter um sistema imune mais ativo contra alérgenos, mais reativo contra alérgenos. Tá? O que é essa alergia? Né? O nosso organismo tem o sistema de defesa, que são os glóbulos brancos, né? E aí eles produzem os anticorpos, que vão lá se ligar aos antígenos, ao que é ruim, para neutralizar, para eliminar. Tá? Esses linfócitos eles têm uma memória. Então, por exemplo, eu sou alérgica a camarão. A primeira vez que eu comi camarão, não me deu alergia. Me deu uma coceirinha na língua e tal. Meu corpo não conhecia aquilo lá. Então, não me deu uma crise alérgica. A segunda vez que eu tive contato com o camarão, meu corpo já conhecia, ele já entendeu que aquilo lá fazia mal, que meu corpo não aceita aquilo lá, que era como se fosse uma coisa ruim. Então ele vai lá e desencadeia uma reação super aguda para eliminar aquilo ali. Isso é uma crise alérgica, tá? Então, a alergia é um mecanismo de uma resposta imunológica exagerada.
O sistema alérgico não é exagerado. Ele realmente tem reações que não precisaria daquilo tudo, tá? Ele desencadeia uma cascata de reação que libera anticorpos e substâncias irritantes, que causam muita inflamação e coceira. Existem diversos tipos de reações alérgicas. Existem essas alérgicas agudas, como a que eu relatei do camarão, que eu encho todinha e já quase morri, teimando que eu queria comer camarão, tá? E existem algumas alergias que não são tão exageradas, tá? Nós humanos, quando a gente tem crise alérgica, a gente tem muita rinite, o nariz escorre, a gente fica coçando o nariz. O cachorro, os cães, eles tendem a ter essa alergia na pele. Eles desencadeiam essas inflamações no tecido cutâneo. Por isso que eles se coçam tanto, mesmo quando a alergia é alimentar, tá? Então, os animais atópicos, eles têm essa deficiência na barreira cutânea, né? E produzem esses níveis alterados de antígenos, de mediadores inflamatórios, né? Que causam edema, coceira, vasodilatação, causam até broncoconstrição, mas o mais comum é esse prurido e essa coceira na pele, tá? Bom, então, eu entendi o que é o atópico. Qual é o problema do atópico? Qual é a base do problema? Então, agora, como resolver isso daí? Primeira coisa, um cão atópico, ele foi sensibilizado em algum momento da vida. Ele passou o primeiro contato com esse alérgeno em algum momento. Às vezes um pólen, uma poeira, um fungo, né? Às vezes na alimentação. E aí, toda vez que ele encontrar esse alérgeno, ele vai desencadear uma reação alérgica. Tá? Normalmente essa reação alérgica ocorre de 24 a 48 horas após o contato com o alérgeno. Mas depois da primeira vez que ele teve contato, toda vez que ele encontrar aquilo lá, ele vai desencadear uma reação alérgica. Então a primeira coisa do atópico é tirar o que causa alergia. Isso sim é o que vai dar uma parte do alívio desse animal. Tá? Além disso, temos tratamento de suporte para que esse animal tenha uma melhor qualidade de vida. O que afeta a qualidade de vida do atópico? A coceira. Como tirar a coceira? Esse é o tema da próxima aula. O alívio dos animais atópicos, a diminuição do prurido, como fazer isso, quais medicações são usadas e não devem ser usadas e quais devem ser utilizadas de forma na rotina desses animais sem tantos efeitos colaterais. Um abraço e até a próxima aula.